Olá, nós estamos iniciando uma aula preparatória a concursos públicos, destacando os temas que envolvem raciocínio lógico. E hoje é um tema de raciocínio lógico muito relacionado à matemática. Nós vamos tratar hoje de contagem e probabilidade. Contagem, para quem não lembra, é aquele famoso tópico chamado de análise combinatória. Os problemas que envolvem contagens do número de possibilidades. E probabilidade, desnecessário um maior comentário, né? A chance de ocorrência de alguns eventos. Eu separei algumas questões para a gente tratar, questões bem amplas, reflexivas, que ajudam a desenvolver o teu raciocínio. Vamos começar já? Questão número 1, questão da ESAF. Todos os alunos de uma escola estão matriculados no curso de matemática e no curso de história. Do total dos alunos da escola, 6% têm sérias dificuldades em matemática e 4% têm sérias dificuldades em história. Ainda com referência ao total dos alunos da escola, 1% tem sérias dificuldades em matemática e em história. Você conhece, ao acaso, um dos alunos dessa escola, que lhe diz estar tendo sérias dificuldades em história. Então, a probabilidade de que este aluno esteja tendo sérias dificuldades também em matemática é, em termos percentuais, igual a 50%, B, 25%, C, 1%, D, 33% ou E, 20%. Vamos começar fazendo uma análise de um diagrama, né? Bom, a gente pode imaginar o seguinte: todos os alunos estão matriculados em matemática ou em história, podendo ser nas duas. Só matemática, só história ou ambos. Então vamos fazer um diagrama que faz com que o conjunto dos alunos matriculados em matemática tenha elementos comuns com os alunos matriculados em história, conforme você pode perceber. Então são 6% que têm dificuldade em matemática e 4% em história. Você não pode colocar esses 6% na parte exclusiva de matemática, nem o 4% na parte exclusiva de história. Sabe por quê? Porque quando alguém diz que alguém tem dificuldade em matemática, a gente não pode dizer o que é que acontece em relação à dificuldade de história, se tem ou não tem. A não ser que a pessoa falasse assim: 6% tem sérias dificuldades apenas em matemática. Isso faria grande diferença na frase. Então, o conjunto da matemática, total 6%. Conjunto da história, total, a bola inteira, o diagrama inteiro, 4%. E vamos colocar ali no meio 1% referente aos alunos que têm tanto sérias dificuldades em matemática quanto em história. Ora, se 1% tem sérias dificuldades em matemática e história, e em matemática são 6, se você fizer 6 menos 1, vai dar 5%, que são os alunos que têm sérias dificuldades apenas em matemática. E se você fizer 4 menos 1, você vai ter 3%, que são os alunos que têm sérias dificuldades apenas em história. Aí a pergunta era, dos alunos que têm sérias dificuldades em história, que percentual que é esse? 4%. Qual é o percentual daqueles que também têm sérias dificuldades em matemática? Ora, então pensa o seguinte, você tem esse 4%, que passa a ser o teu espaço amostral, o teu universo, porque com a informação de que o aluno tem sérias dificuldades em história, esses 4% viram o teu 100%. Desses 4%, tem uma parte que também tem sérias dificuldades em matemática? Sim, tem 1%. Então, esse 1% em relação ao 4%, é isso que eu quero saber. Quanto que 1 é de 4? Qual é o percentual que corresponde a uma parte em 4? Então, você pode calcular a probabilidade fazendo assim. Embaixo, 4%, que é o espaço amostral. Em cima, 1%. 1% dividido por 4%. 1 sobre 100 dividido por 4 sobre 100. Divisão de frações, você repete a primeira, 1 sobre 100, multiplica o inverso a segunda, que fica 100 dividido por 4. Simplificando 100 por 100, vai dar 1/4. Lógico, né? 1 em 4. Mas quanto que dá 1 dividido por 4? Dá 0,25. E 0,25, se você multiplica por 100, dá o percentual. Ou seja, 25%. Então, pensa assim, dos alunos que têm sérias dificuldades em história, 25% destes, não de todos, destes alunos que têm sérias dificuldades em história, têm também dificuldades em matemática. Ou seja, 1 em 4, 25%. Entendeu? Alternativa B, portanto, a correta, 25%. Nesse tipo de questão, a gente fez uso de uma probabilidade condicional. Você não precisava ter usado fórmula nenhuma. Era só ter percebido que, com a informação de que o aluno tinha séria dificuldade em história, esse 4% passava a ter um novo universo.
E, portanto, 1 em 4 dava 25%. Ok? Vamos em frente? Questão número 2, da CESP-UNB. Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação seguida de uma assertiva a ser julgada. Primeiro item, assertiva 1. Deseja-se formar uma cadeia de símbolos com os números 0, 1 e 2, de modo que o 0 seja usado 3 vezes, o número 1 seja usado 2 vezes e o número 2, 4 vezes. Nessa situação, o número de cadeias diferentes que podem ser formadas é maior do que 1.280. Veja, o que a gente quer fazer? Uma cadeia. E o que é uma cadeia? É uma sequência. Né? Uma sequência que vai ter 3 algarismos iguais a 0, 2 algarismos iguais a 1 e 4 algarismos iguais a 2. Então você pode escrever a sequência 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Bom, o que você quer saber? O número de ordens, de cadeias ou de sequências. Como é que você vai fazer isso? Você vai trocar de lugar. Que tipo de raciocínio é esse, trocar de lugar os elementos para formar novas sequências? Esse é um raciocínio de permutações. Então, o número de cadeias é o número de permutações de 9 elementos, que são 9 ao todo, com 3 repetições do algarismo 0, com 2 repetições do algarismo 1 e com 4 repetições do algarismo 2. Porque tem repetição. Se você trocar 2 algarismos iguais, a cadeia é a mesma. Então, considera a repetição. Logo, a gente vai ter permutação de 9 com 3 repetições, 2 repetições e 4 repetições. Permutação com repetição. Lembra como é que faz? Você coloca 9 fatorial, que é o total de algarismos da sequência, dividido pelos percentuais ou pelos fatoriais das repetições. 3 fatorial, 2 fatorial e 4 fatorial. Bom, calcular 9 fatorial é um tanto difícil. É longo, né, extenso. Então, o que é melhor? A gente desenvolver esse 9 até o 4. Então, a gente faz 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 e para no 4 fatorial. Embaixo, você tem 3 fatorial, divide 3 vezes 2 vezes 1, 2 fatorial, 2 vezes 1, e o 4 fatorial você deixa do jeito que está. Aí você simplifica 4 fatorial com 4 fatorial. E mais? Embaixo você vai ter 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, e o 2 vezes 1 dá 2. Então você tem 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, o 4 já desapareceu com a simplificação, embaixo 6 vezes 2. Simplifica o 6 com o 6, direto, e o 8 você simplifica com o 2, e fica 4. Portanto, você vai ter 9 vezes 4 vezes 7 vezes 5. Isso vai dar 1.260. E a nossa conclusão, como o item dizia que era maior que 1.280, a gente conclui que é menor que 1.280 porque dá 1.260. Então esse item está errado. Essa foi uma questão de permutações com repetição, que é a parte da contagem. Afirmação 2. Com os símbolos 0 e 1, um programador deseja gerar códigos cujos comprimentos, números de símbolos, variem de 1 a 10 símbolos. Nessa situação, o número de códigos diferentes que poderão ser gerados não passa de 2046. Bom, como é que nós vamos fazer essa? Bom, os símbolos, né, a cadeia de símbolos, ela varia de 1 a 10 símbolos. Então vamos começar assim. Primeiro, se tiver um símbolo só, que símbolo pode ser esse? Bom, é o sistema binário dos computadores, né, do programador aí. Ele pode usar o símbolo 0 ou o símbolo 1. Então, com um símbolo, você tem 2 possibilidades de escolha, 0 ou 1. Se você utilizar 2 símbolos, aí você tem 2 possibilidades para o primeiro, e para cada uma destas 2 para o primeiro, tem 2 para o segundo. Então, você multiplica. Então, você tem 2 vezes 2. 4 maneiras possíveis de colocar esses símbolos. Quer ver quais são as 4? 0, 0 é uma. 0, 1 é outra. 1, 0 é outra. E 1, 1 é outra. Entendeu? É mais fácil fazer 2 vezes 2, 4. E com 3 símbolos? Com 3 símbolos, você tem 2 possibilidades para o primeiro, 2 para o segundo, 2 para o terceiro. 2 vezes 2 vezes 2, multiplica 8. Com 4 símbolos, mesma coisa. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Dá 16 símbolos. Com 5 símbolos, você multiplica o 2 por ele mesmo 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 32 símbolos, 32 maneiras com 5 símbolos. Com 6 símbolos, você vai multiplicar o 2 por ele mesmo 6 vezes. Se você fizer isso, multiplicando o 2 por ele mesmo 6 vezes, vai dar 64. Com 7 símbolos, multiplica o 2 por ele mesmo 7 vezes. É 2 elevado a 7, mas dá para escrever em termos de potência. Dá 128 maneiras
de se escrever a sequência com 7 símbolos. Com 8 símbolos, 2 elevado a 8, quer dizer, o 2 vezes 2 vezes 2, quantas vezes? 8 vezes. Dá 256. Com 9 símbolos, você multiplicaria o 2 por ele mesmo 9 vezes, o que daria 2 elevado a 9, o que nos dá 512 modos de formar essa sequência. Finalmente, o número máximo de símbolos, com 10 símbolos, você faria 2 vezes 2 vezes 2, multiplicando sempre por 2 quantas vezes? 10 vezes. E aí chegaria 2 elevado a 10, 1024. Como é que você então tem que saber, para você calcular a quantidade total, usando de 1, 2, 3, 4 ou até 10 símbolos? Você vai somar. Então a resposta é a soma das quantidades de maneiras, usando 1 até, no mínimo 1, no máximo 10. Então, vamos chamar de S essa soma? Então a gente monta a seguinte conta. S igual 2, que é com 1 símbolo, mais 4 com 2, mais 8, mais 16 com 4, mais 32 com 5, mais 64 com 6, mais 128 com 7, mais 256 modos com 8, mais 512 com 9 e mais 1024 com 10. Basta fazer esta soma. Esse basta é maneira de dizer, né? Tem que fazer a soma, mas essa soma, ela está um pouco trabalhosa de fazer, né? Não que você não possa fazer e seja rápido, mas se fosse, por exemplo, de 1 até, digamos, 100 símbolos, imagine quanto tempo a gente demoraria para fazer essa conta. Tem um jeito de você pensar que é assim, essa sequência 2, 4, 8, 16, etc., é uma progressão geométrica de razão 2. Então, na verdade, o que a gente quer calcular é a soma dos termos de uma progressão geométrica de razão 2. Uma sugestão para você calcular essa soma, sem ter que usar fórmula nenhuma, é você multiplicar por 2, porque 2 é a razão. Você está multiplicando, dobrando, né? O novo símbolo dobra. Então, multiplica por 2 a equação que a gente tinha. Como é que ela fica? Ela fica 2S em vez de S. Aí o dobro de 2 é 4, o dobro de 4 é 8, o dobro de 16, de 8 a 16, 32 e vai. Quando você chega no 1024, o dobro, 2048. Então você tem duas somas, porque você dobrou. E o que mais? Quando você faz isso, observe que do 4 até o 1024, vamos até colocar entre parênteses, né? Do 4 até o 1024, isso é praticamente a soma que a gente tinha antes, que a gente ia chamar de S. Por que não é igual? Porque faltou o 2. Né? Essa é a soma anterior sem o 2. Então você pode substituir essa expressão, que vai do 4 até o 1024, a soma de todas essas parcelas, por S menos 2. Então a gente escreve 2S igual a S menos 2, entre parênteses, mais 2048. Então agora, por que ficou fácil? Porque esse aqui é o S. Então, como é que eu acho o S aí? Né? O S menos 2, eu vou tirar o parênteses para ficar mais fácil. S menos 2. Esse S você leva o primeiro membro, menos S. E esse menos 2 você vai operar com 2048. Fica 2S menos S, igual, mantém o menos 2. Vou colocar ele no finalzinho para ficar melhor. 2048 menos 2. 2S menos S, S. 2048 menos 2, 2046. Incrível, a gente conseguiu descobrir toda essa soma sem necessidade de somar parcela a parcela. Nesse caso, não sei se você teria facilidade tão grande de fazer a conta. De qualquer maneira, se tivesse mais parcelas, esse jeito de pensar, multiplica pela razão e depois enxerga na soma a soma anterior, você consegue fazer com mais facilidade. Então, o item dizia o quê? Que isso não é maior que 2046. Realmente não é maior que 2046, porque é o próprio 2046. Por isso que o item está certo. Questão muito boa essa aí, envolvendo a matemática. Item 3. Em um centro de pesquisas, onde atuam 10 pesquisadores, deverá ser formada uma equipe com 5 deles para desenvolver determinado projeto. Sabe-se que 2 dos 10 pesquisadores só aceitam participar do trabalho se ambos forem escolhidos. Caso contrário, não participam. Nessa situação, há menos de 250 maneiras diferentes de se montar a equipe. Bom, vejamos. Primeiro vamos organizar os dados, né? Esses tipos de problema a gente tem que organizar para depois se sentir um pouco mais seguro e atacar o problema, a solução dele. Então primeiro coloca assim, são 10 pesquisadores, vamos chamar o A e o B, os 2 pesquisadores que querem participar ou juntos ou não participam. Então A e B têm essa restrição, participam ou juntos ou não participam.
E tem outros 8 pesquisadores, evidentemente, para dar 10 no total, que a gente nem sabe os nomes deles e nem precisa. Bom, então nós vamos analisar 2 cenários para a questão. Primeira hipótese, se o A e B estiverem juntos na equipe, ou seja, A e B participam do trabalho. Pensa assim, ó, quando você tinha 5 pessoas na equipe, se você garante a presença do A e do B, ó, coloca o A e o B na equipe, na verdade, quantas vagas sobram na equipe? 3 vagas. Então, na verdade, a inclusão do A e o B, para que eles participem juntos, faz com que o problema se resuma a escolher apenas 3 outros integrantes. E esses 3 são escolhidos entre quantos? Eram 10, mas o A e B já estão aqui, então sobram 8. Então você faz a escolha por combinação, não tem ordem, é só escolher os elementos. Então você faz combinação dos outros 8 integrantes, 3 a 3. Essa é a quantidade de maneiras de escolher os 5, mas com A e B já presentes. Então faça a combinação de 8, 3 a 3. Isso de acordo com a fórmula é 8 fatorial, que é o n da fórmula, dividido por p3 fatorial, que multiplica n menos p, 8 menos 3 fatorial. Bom, esse desenvolvimento você vai fazer assim, desenvolve o 8 até o 5, faz 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, embaixo você desenvolve 3 vezes 2 vezes 1, e o 8 menos 3 é 5 fatorial. Simplifica o 5 fatorial com o 5 fatorial. Embaixo você vai ter 3 vezes 2 vezes 1, 6. Então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 6. Simplifica o 6 com 6, sobra 8 vezes 7. E 8 vezes 7 dá 56. Conclusão, nós temos 56 maneiras de montar o grupo, caso A e B estejam presentes. Segundo cenário, o que a gente vai pensar? Segunda hipótese, A e B não participam do trabalho. Bom, A e B ausentes. Sabe como é que a gente pensa? Eram 10, né? Se a gente quer que os dois não participem agora, a gente vai tirar os dois. Tirando os dois, fica com quantas pessoas? 8 pesquisadores. Desses 8 você tem que escolher quantos? O grupo inteiro, que são quantos? 5. Todas as 5 vagas agora devem ser preenchidas com 8 pessoas, tirando o A e B, que a gente não quer que participem agora. Então você faz combinação de 8, 5 a 5. E o cálculo como é que fica então? Combinação de 8, 5 a 5 é igual a 8 fatorial, dividido por 5 fatorial, que multiplica 8 menos 5 fatorial. Desenvolve do 8 até o 5. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, para simplificar com o de baixo, o 5 fatorial. E o 3 fatorial que está embaixo, desenvolva 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar o quê? Então, simplificando o 5 fatorial com 5 fatorial, fica 8 vezes 7 vezes 6, embaixo 6, porque o 3 fatorial é 6. Simplificando o 6 com 6, fica 8 vezes 7, e 8 vezes 7 dá 56. Então, nós temos 56 maneiras com A e B presentes, e temos outras 56 maneiras com A e B ausentes. Como eles podem estar presentes ou ausentes, isso vai dar 56 mais 56, somando 112 maneiras. E 112 maneiras é menor que 250? É. Então, existe menos que 250 maneiras de se formar essa comissão, esse grupo? Existem. Então, o item está certo. Mais um. Quarto item. Uma empresa de engenharia de software recebeu muitas inscrições de candidatos a um cargo de programador. Somente 60% dos inscritos eram qualificados. Um teste de aptidão foi aplicado para ajudar a analisar as inscrições. Dos qualificados, 80% passaram no teste que aprovou também 20% dos não qualificados. Nessa situação, se um inscrito passou no teste ou se foi reprovado, a probabilidade de ele ser qualificado é maior do que 86%. Bom, esse tipo de problema a gente pode supor, para a gente começar, um certo número de inscrições de candidatos. Então vamos pegar um número potência de 10, super conhecido, fácil de trabalhar, o número 100. Vamos supor, isso não é obrigatório, mas vamos supor que é mais fácil, 100 inscrições. Bom, o que a gente tem? 60% deles foram qualificados. Quanto que é 60% de 100? 60 qualificados. E não qualificados? 40%. 40% de 100, automaticamente 40. Então a gente já começa pela primeira classificação, qualificados e não qualificados. Das 100 inscrições, 60 foram qualificados e 40 candidatos não qualificados. Bom, aí o problema diz assim, 80% dos qualificados foram aprovados. Então você vai calcular 80% não dos 100, dos 60. Quanto que é 80% de 60?
Você escreve 0,80 vezes 60. Isso nos dá 48. Então, são 48 qualificados aprovados. Bom, se 80% dos qualificados foram aprovados, 20% restantes são qualificados reprovados, não aprovados. Quanto que é 20% de 60? Você multiplica 0,20, que é a taxa 20%, vezes a quantidade de 60. Isso vai dar 12. Então, esses 12 são qualificados reprovados. Então, recapitulando, como é que a gente tem, então, no total? A gente tem 100 inscrições, 60 qualificados, 40 não qualificados. Desses 60 qualificados, nós temos 48 aprovados e 12 reprovados. Mas ele disse ainda que 20% dos não qualificados foram aprovados. Então, se você fizer a conta 20% de 40, vai dar 8. E se você fizer a conta dos 80% de 40, vai dar 32. Então, a gente tem uma classificação entre os não qualificados, que é, dos 40 não qualificados, 8 são não qualificados aprovados e 32 são não qualificados reprovados. Muito bem. Então, a pergunta é, quantos deles foram aprovados? Não só entre os qualificados, mas também entre os não qualificados. Nós vamos ter um total de 48 qualificados aprovados e 8 não qualificados aprovados. Então, 48 mais 8, dá quanto? São 56 o universo dos aprovados. Agora, desses 56, quantos é que foram qualificados? 48. Então, o que a gente quer saber? Quanto que é 48 em 56? Ou seja, se o 56 fosse 100%, quanto seria o 48? Né? Ou, por exemplo, um time de basquete fez 56 pontos. Um determinado jogador fez 48. 48 de 56. Qual foi a participação dele percentual? É só dividir 48 por 56. 48 dá para simplificar por 56? Dá para simplificar, por exemplo, por 8? Então a probabilidade fica, simplificando por 8, 6 sétimos. 6 sétimos é aproximadamente 0,857, que dá 85,7%. E, portanto, esse item não chegou a 86%, é menor que 86%. Esse item está errado. Portanto, o primeiro item errado, o segundo certo, o terceiro certo e o quarto item está errado. Questão muito completa, né? Desenvolve bastante. Não só a parte de matemática, mas também a interpretação junto com contagem e também probabilidade. Ok? Exaf. Paulo possui 3 quadros de Gottuso e 3 de Portinari e quer expô-los em uma mesma parede, lado a lado. Todos os 6 quadros são assinados e datados. Para Paulo, os quadros podem ser dispostos em qualquer ordem, desde que os de Gottuso apareçam ordenados entre si em ordem cronológica, da esquerda para a direita. O número de maneiras diferentes que os 6 quadros podem ser expostos é igual a, alternativa A, 20, B, 30, C, 24, D, 120, E, 360. São 3 quadros do Gottuso, Gottuso 1, Gottuso 2, Gottuso 3. E 3 do Portinari, Portinari 1, Portinari 2, Portinari 3. Então sempre é bom simbolizar para pensar melhor. Gottuso é G e P é Portinari. Bom, a primeira pergunta é, se não houvesse nenhuma restrição em relação à ordem cronológica, se a gente pudesse ordenar os 6 quadros de qualquer maneira, são 6 quadros diferentes, a resposta seria 6 fatorial. 6 fatorial é a quantidade de ordens de 6 quadros distintos. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso dá 720. Ou seja, 720 maneiras existem de nós ordenarmos todos os 6 quadros. Agora vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que os quadros do Gottuso, utilizando os índices G1, G2, G3, sejam exatamente assim na ordem cronológica. Ou seja, o primeiro quadro foi o G1, o segundo do Gottuso, o G2, o terceiro o G3. Minha pergunta, de quantas maneiras nós poderíamos ordenar esses 3 quadros? Veja, eu vou mostrar que a gente pode ordenar de 6 maneiras. G1, G2, G3, G1, G3, G2, G2, G1, G3, G2, G3, G1, G3, G1, G2 ou G3, G2 e G1. Quantas maneiras são? São 6 maneiras. Tá, agora eu te pergunto, dessas 6 maneiras, porque estes têm que estar em ordem, eu esqueci os do Portinari, porque os do Portinari não precisam estar em determinada ordem. Agora, esses aí, das 6 maneiras, em quantas delas eles estariam em ordem cronológica? Apenas em uma. G1, G2 e G3.
Ou seja, é uma das 6. Ora, se é uma das 6, você pode pensar assim, se a cada 6, né, uma das 6 você tem em ordem cronológica, é 1/6. É 1/6 do que eu posso formar. Então, pensando assim, nós temos quantas no total? 720. Então, quantas delas os quadros do Gottuso estariam em ordem cronológica? 1/6 disso. Então, na verdade, é 720 dividido por 6. Que, na verdade, vai dar 120, não vai? 720 por 6? Na verdade, sabe como é que você pode pensar mais fácil? Permutação de 6, dos 6 quadros, 6 fatorial, dividido pela permutação daqueles que você quer em ordem, P de 3. Então, 6 fatorial dividido por 3 fatorial é o mesmo que 720 dividido por 6, ou seja, 120. A resposta é a letra D. Esse tipo de problema é um problema difícil, hein? Quando você quer alguns elementos, não necessariamente juntos, mas numa certa ordem. O que você faz? Você faz a permutação de todos e divide pela permutação daqueles que você quer em ordem, quantos forem. Vai chegar a resposta. Beleza? Vamos em frente? Questão 4. Exato. Carlos sabe que Ana e Beatriz estão viajando pela Europa. Com as informações que dispõe, ele estima corretamente que a probabilidade de Ana estar hoje em Paris é 3/7, que a probabilidade de Beatriz estar hoje em Paris é 2/7, e que a probabilidade de ambas, Ana e Beatriz, estarem hoje em Paris é 1/7. Carlos então recebe um telefonema de Ana informando que ela está hoje em Paris. Com a informação recebida pelo telefonema de Ana, Carlos agora estima corretamente que a probabilidade de Beatriz também estar hoje em Paris é igual a, alternativa A, 1/7, B, 1/3, C, 2/3, D, 5/7 ou E, 4/7. Veja, primeiro, nós temos algumas probabilidades para representar. Vamos chamar de A a probabilidade de Ana estar em Paris. Então, probabilidade de A é igual a 3/7, a probabilidade de Ana estar em Paris. Vamos representar por B o fato de Beatriz estar em Paris. B, Beatriz. Probabilidade de B é 2/7, isso veio denunciado. A probabilidade de Beatriz estar em Paris. E a probabilidade de ambas estarem em Paris, probabilidade de A e B, é 1/7. Tanto Ana quanto Beatriz. Muito bem. Agora, o que a gente sabe do problema? A gente sabe que a Ana está em Paris. Com essa informação, a gente tem uma alteração na probabilidade de Beatriz. A gente pode utilizar uma probabilidade condicional. Da seguinte maneira. Para você calcular a probabilidade de Beatriz estar em Paris, sabendo-se que Ana está, a gente representa assim, probabilidade de B, uma barrinha A. Essa barra quer dizer, sabendo-se que. Então, é a probabilidade de um incerto evento B na certeza do A. O A é certo, que vem depois da barra. O que vem antes da barra é o incerto. Essa probabilidade é calculada pelo quociente entre a probabilidade de Ana e Beatriz estarem em Paris, em cima, dividido pela probabilidade de Ana. Ora, esses dois, tanto o numerador quanto o denominador, a gente conhece. A probabilidade de Beatriz estar em Paris, sabendo-se que Ana está, é igual. A parte de cima, as duas estarem, é 1/7. A parte de baixo, de Ana estar, é 3/7. Então, você basta dividir 1/7 por 3/7. Como é que você faz essa divisão? Divisão de frações, você repete a primeira fração e multiplica pela inversa a segunda. Então fica 1/7 vezes 7/3. Simplificando 7 com 7, você vai ter 1/3. Então o fato de você saber que a Ana está em Paris modifica a probabilidade da Beatriz estar. Por quê? Numa dessas elas são amigas e, portanto, elas normalmente viajam juntas. O fato de uma estar pode sim alterar a chance da outra estar. Então a resposta é 1/3, alternativa B. Essas questões procuraram explorar a parte de contagem, a parte de probabilidade, que são questões extremamente importantes na parte de raciocínio lógico. A gente diz que é raciocínio lógico, mas evidentemente é matemática, mas é uma matemática mais interpretativa, por isso que a gente considera raciocínio lógico também. Espero que você tenha aproveitado, continue estudando e a gente se encontra numa próxima. Um abraço, até lá.